Bolo Yeung finalmente revelou a chocante verdade sobre sua lendária relação com Bruce Lee. A conexão entre eles foi muito além das telas, marcada por intensas sessões de sparring e respeito mútuo que poucos sabiam. Desde o primeiro encontro no set de um comercial até os épicos confrontos que os levaram ao limite físico, o vínculo deles foi uma mistura de rivalidade e fraternidade. O que realmente aconteceu durante essas batalhas nos bastidores? Descubra a história não contada de como esses gigantes das artes marciais testaram as habilidades um do outro e as reviravoltas inesperadas que definiram sua conexão inesquecível. Os primeiros anos de Bolo Yeung. Bolo Yeung nasceu em 3 de julho de 1946, em Guangzhou, China. Sua infância foi marcada por dificuldades, crescendo em um país que passava por grandes mudanças políticas e sociais. Seu pai, um artista marcial, o introduziu ao Kung Fu tradicional e ao Tai Chi, ainda jovem, incutindo-lhe os valores de disciplina e perseverança. Quando era criança, Bolo começou a treinar artes marciais formais com vários mestres renomados de Kung Fu em Cantão. Essas primeiras experiências não apenas moldaram suas habilidades nas artes marciais, mas também lhe deram um sentido de propósito, apesar dos desafios de sua criação. Conforme crescia, Bolo desenvolveu um forte interesse pelo fisiculturismo, acreditando que a força física complementava a habilidade nas artes marciais. Ele perseguiu essa paixão rigorosamente, tornando-se campeão de fisiculturismo de Hong Kong em 1969, um título que manteve por uma década. Sua dedicação à boa forma e às artes marciais teve um papel crucial na formação de seu físico imponente e na construção de sua reputação. Nesse período, Hong Kong era uma colônia britânica e um centro próspero de cultura e comércio, tornando-se um lugar ideal para Bolo explorar novas oportunidades. A jornada de Bolo até Hong Kong não foi fácil. Em meio à turbulência política na China, ele tomou a ousada decisão de deixar o continente em busca de um futuro melhor. Para chegar a Hong Kong, ele fez a arriscada travessia nadando pelo rio Shenzhen. Uma vez em Hong Kong, adaptou-se rapidamente ao ambiente vibrante e diversificado da cidade. Seu físico imponente e dedicação à boa forma lhe renderam uma posição respeitada como treinador de fitness, o que eventualmente o levou a oportunidades na indústria cinematográfica. A indústria cinematográfica de Hong Kong estava em pleno auge, com estúdios como Shaw Brothers e Golden Harvest, produzindo inúmeros filmes de artes marciais que ganharam reconhecimento internacional. Com seu corpo musculoso e experiência em artes marciais, Bolo era a escolha perfeita para esses filmes cheios de ação. Logo foi escalado para uma série de papéis de vilão em filmes como The Heroic Ones e Angry Guest. Esses papéis o ajudaram a estabelecer uma reputação como um dos atores mais intimidantes e fisicamente imponentes do cinema de artes marciais. Apesar de sua presença crescente na indústria, Bolo enfrentou desafios significativos. A indústria cinematográfica era altamente competitiva, exigindo que os atores provassem constantemente seu valor. Além disso, Bolo teve que enfrentar barreiras linguísticas e diferenças culturais ao chegar em Hong Kong. No entanto, sua perseverança e ética de trabalho o ajudaram a superar esses obstáculos, permitindo-lhe garantir uma sequência constante de papéis. Seu trabalho com o Shaw Brothers Studios marcou uma virada em sua carreira. O estúdio, conhecido pelos seus clássicos filmes de artes marciais, viu o potencial de Bolo em interpretar vilões poderosos e ameaçadores. Suas expressões estoicas, combinadas com sua impressionante fisicalidade, fizeram dele um destaque. Seus personagens não eram apenas antagonistas unidimensionais, mas eram criados com profundidade e intensidade, adicionando camadas aos filmes em que participava.
A interpretação de Bolo como vilão se tornou lendária, cativando o público com sua habilidade de dominar a tela, sem precisar de longos diálogos. Sua presença sozinha transmitia a ameaça e o poder de seus personagens, tornando-o um dos rostos mais reconhecíveis do cinema de artes marciais. Ao contrário de muitos vilões estereotipados, os personagens de Bolo frequentemente carregavam um senso de respeito e admiração dos espectadores, que apreciavam a disciplina e a força que ele trazia para cada papel. Durante o início dos anos 1970, a carreira de Bolo continuou a prosperar. Seu trabalho com o Shaw Brothers permitiu-lhe colaborar com alguns dos diretores, coreógrafos e atores mais talentosos da indústria. Sua reputação como uma presença formidável na tela só cresceu com cada filme. Sua influência foi além de ser apenas um artista marcial. Ele se tornou um modelo para aspirantes a atores e atletas, incorporando os valores de trabalho árduo e dedicação, como os caminhos de Bolo Yeong e Bruce Lee se cruzaram. Bolo Yeong conheceu Bruce Lee em 1971, enquanto filmavam um comercial para os cigarros Winston. O encontro deles rapidamente se transformou em amizade, pois ambos compartilhavam uma paixão pelas artes marciais. Lee, impressionado pelo físico imponente e pelas habilidades de luta de Bolo, o convidou para fazer parte do elenco de Enter the Dragon. Essa oportunidade se tornou o ponto de virada na carreira de Bolo no cinema. No filme, Bolo interpretou o ameaçador capanga Bolo, um papel que não apenas destacou sua habilidade nas artes marciais, mas também solidificou seu nome artístico. Sua intensa presença de tela e sua feroz performance lhe garantiram amplo reconhecimento, tornando-o uma figura de destaque no cinema de artes marciais. Enter the Dragon foi um grande sucesso comercial, arrecadando mais de 400 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento modesto de 850 mil dólares. O filme permanece sendo o mais bem-sucedido filme de artes marciais de todos os tempos, e é amplamente considerado um dos maiores filmes do gênero. Em 2004, Enter the Dragon foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso, por ser cultural, histórica ou esteticamente significativo. O filme foi um dos primeiros a combinar ação de artes marciais com elementos de filmes de espionagem e o gênero emergente de blaxploitation. Seu sucesso gerou uma onda de produções semelhantes que uniram artes marciais e blaxploitation, influenciando o cinema de ação por décadas. Os temas de Enter the Dragon também geraram discussões acadêmicas sobre as transformações nas sociedades asiáticas pós-coloniais após a Segunda Guerra Mundial. Além de seu sucesso nas bilheteiras, Enter the Dragon se tornou um dos filmes de ação mais influentes de todos os tempos. Ele contribuiu significativamente para o interesse global nas artes marciais e inspirou uma ampla gama de obras de ficção, incluindo filmes, programas de TV, videogames, quadrinhos, mangás e animes. O impacto do filme na cultura pop é inegável. Sasha Matuzak, da Vice, chamou-o de o filme de Kung Fu mais influente, afirmando que sua trama e seus personagens continuam a moldar a narrativa até hoje. Joel Stice, da Uproxx, também o elogiou como provavelmente o filme de Kung Fu mais influente de todos os tempos. Os estudiosos de cinema Kwon Hsing Chen e Ben Hua Chua destacaram o estilo híbrido de narrativa do filme e suas cenas de luta como particularmente influentes. Quentin Tarantino chegou a citar Enter the Dragon como uma influência formativa em sua carreira como cineasta. A associação de Bolo Yeong com Enter the Dragon e Bruce Lee deixou uma marca indelével no cinema de artes marciais. Seu papel no filme lançou sua carreira, levando a diversas aparições em filmes de ação, especialmente como um vilão formidável, uma amizade além das telas. Bolo Yeong e Bruce Lee compartilhavam um vínculo profundo,
forjado através do respeito mútuo pelas artes marciais e pelo tempo que passaram juntos no set de Enter the Dragon. Young, 6 anos mais jovem que Lee, o considerava como um irmão mais velho nas artes marciais. Segundo alguns relatos, no dia em que juraram irmandade, eles testaram as habilidades um do outro em uma luta amistosa. Young iniciou esse duelo, ansioso para medir suas capacidades contra as de Lee e ver onde estava. A luta durou mais de 30 minutos, com ambos recebendo golpes consideráveis, mas nenhum conseguindo uma vantagem clara. Lee depois admitiu para Young que acordou no dia seguinte sentindo dores por todo o corpo. Durante as filmagens, os dois frequentemente treinavam juntos para aperfeiçoar as cenas de luta. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Young desafiou Lee para um combate, a fim de testar a força de ambos. Em um ensaio específico para a luta que fariam na tela, Lee acidentalmente atingiu Young de verdade. Furioso, mas em silêncio, Young esperou até o final das filmagens para desafiar Lee novamente. Neste confronto privado, Young conseguiu imobilizar Lee com uma chave, mas Lee conseguiu escapar e contra-atacou com um chute que tirou o fôlego de Young. No entanto, esse não seria o último confronto entre eles. À medida que as filmagens continuavam, a frustração de Young crescia. Durante outra luta de treino, ele intensificou a força, fazendo Lee responder de forma decisiva, derrubando Young com um nocaute. A produção foi interrompida por 2 dias, enquanto Young, humilhado, ameaçava abandonar o projeto. A cena original de luta entre Lee e Young foi, então, descartada, e o roteiro foi reescrito para que o personagem de John Saxon lutasse contra Young. Durante os ensaios para esta luta modificada, o próprio Saxon pediu para treinar com Lee. Lee, sempre disposto a um desafio, convidou Young para se juntar. O que se seguiu foi outra sessão intensa, onde Lee lidou facilmente com Saxon e Young ao mesmo tempo. Frustrado com a habilidade superior de Lee, Young tentou um último ato de desafio, aproximando-se de Lee pelas costas no set, dando-lhe uma cabeçada, levantando-o no ar e jogando-o no chão. Lee, sempre calmo, simplesmente se levantou, apertou a mão de Young e voltou ao trabalho. Apesar desses confrontos, Lee e Young mantiveram uma amizade genuína, que remonta a um comercial para os cigarros Winston, que filmaram juntos. Lee frequentemente convidava Young para sua casa, onde discutiam artes marciais, treinamento e a indústria do cinema. Young sempre quis lutar contra Lee nas telas, e Lee havia prometido que teriam seu confronto em Game of Death. Infelizmente, a morte prematura de Lee em 1973 impediu que isso acontecesse. Contrariando alguns rumores que circularam ao longo dos anos, Bolo Yeung não era um especialista em Northern Eagle Claw Kung Fu. Na realidade, seu treinamento principal nas artes marciais estava enraizado no Tai Chi de estilo Yang, uma prática conhecida pelo foco em movimentos lentos, deliberados e força interna profunda. Esse treinamento desempenhou um papel significativo na formação da abordagem de Yeung para as artes marciais, influenciando suas interpretações nos filmes e a poderosa presença controlada que ele trouxe para a tela. Embora o físico impressionante e as habilidades marciais de Yeung frequentemente levassem a papéis que enfatizavam sua força intimidadora, sua base no Tai Chi trouxe uma sensação de disciplina e fluidez que o diferenciava de outros artistas marciais da indústria. Bruce Lee, reconhecendo o potencial e a força de Yeung, viu nele uma futura estrela que poderia ajudar a revolucionar o cinema de artes marciais em Hollywood. Lee tinha a visão de levar Yeung para os Estados Unidos e orientá-lo, da mesma forma que Jackie Chan mais tarde orientaria sua equipe de dublês em Hollywood. Lee acreditava que, com o treinamento adequado e exposição, Yeung poderia ampliar os limites dos filmes de ação,
trazendo um novo nível de autenticidade e habilidade para o gênero. O sonho de Lee de remodelar o futuro do cinema de artes marciais, com colaboradores como Jung, veio décadas antes de tais padrões de fisicalidade e treinamento serem adotados por estrelas de ação mainstream, destacando a visão avançada de Lee para a indústria do cinema de artes marciais. As histórias sobre Jung desafiando repetidamente Lee e perdendo são frequentemente exageradas, surgindo de materiais promocionais criados para gerar expectativa em torno de uma luta potencial entre seus personagens. Na realidade, o relacionamento deles era baseado no respeito mútuo e na paixão compartilhada pelas artes marciais. Embora Jung admirasse as habilidades de Lee, ele entendia que a filosofia de Jeet Kune Do e a habilidade física de Lee eram incomparáveis. Em uma reveladora entrevista de 2022, Bolo Yeung compartilhou uma fascinante visão sobre a dinâmica nos bastidores durante as filmagens de Enter the Dragon. Yeung explicou que Bruce Lee, apesar de nunca buscar ativamente brigas, era frequentemente colocado em situações em que outros queriam testar suas habilidades lendárias. A filosofia de Lee era clara. Ele acreditava no poder de sua arte marcial, Jeet Kune Do, mas nunca recusava um desafio. Um desses desafios veio de um extra que estava ansioso para provar suas próprias habilidades de luta contra Lee. No momento em que a luta começou, ela acabou quase tão rapidamente quanto começou. O chute relâmpago de Lee na cabeça do extra terminou o confronto em segundos. Yeung, que testemunhou essa incrível demonstração de velocidade e força, ficou impressionado. Refletindo sobre o evento, ele comentou: Bruce era rápido demais, sua velocidade era incrível. Esse incidente, entre muitos outros, destacou não apenas as habilidades físicas excepcionais de Lee, mas também o imenso respeito que ele conquistou daqueles que testemunharam seus talentos extraordinários de perto. As últimas horas de Bruce Lee. Neste dia, em 1973, o mundo perdeu um ícone quando Bruce Lee, o renomado ator e especialista em artes marciais, faleceu em Hong Kong aos 32 anos. Oficialmente, sua morte foi atribuída a um edema cerebral, um inchaço grave do cérebro, provavelmente desencadeado por uma reação adversa a um analgésico prescrito. No entanto, as circunstâncias de sua morte, entrelaçadas com sua ascensão meteórica à fama e seu impacto indelével tanto no cinema oriental quanto ocidental, continuam a inspirar debate e reflexão. Ironia e tragicamente, Bruce Lee já havia falecido um mês antes, em 20 de julho de 1973, em Hong Kong. Sua morte prematura não apenas consolidou seu status como ícone cultural e cinematográfico, mas também amplificou o interesse público nas artes marciais, transformando-o em um símbolo de excelência e mistério. A linha do tempo dos últimos dias de Bruce Lee é tanto comovente quanto meticulosamente documentada. Em 10 de maio de 1973, enquanto estava no Orange Sky Golden Harvest Film Studio, em Hong Kong, Lee estava participando de uma sessão de substituição automática de diálogo para Enter the Dragon. Durante essa sessão, ele colapsou abruptamente, sofrendo de convulsões epilépticas e fortes dores de cabeça. A assistência médica de emergência foi prontamente prestada no Hospital Baptist de Hong Kong, onde os médicos diagnosticaram-no com edema cerebral. A equipe médica administrou manitol, um tratamento projetado para reduzir a pressão intracraniana, e a condição de Lee parecia estabilizar-se temporariamente. No entanto, os eventos de 20 de julho de 1973 se desenrolariam com um ar de definitividade. Naquele dia, Bruce Lee estava em Hong Kong para jantar com o ator George Lazenby, com quem planejava colaborar em um novo projeto cinematográfico. De acordo com relatos de sua esposa, Linda, Lee se encontrou com o produtor Raymond Chow
por volta das 14 horas em sua casa para discutir outro projeto ambicioso, Game of Death. Juntos, trabalharam até cerca das 16 horas, revisando cuidadosamente ideias criativas e detalhes de produção. Após a reunião, os dois homens dirigiram-se à residência da atriz taiwanesa Betty Ting Pei, uma colega próxima de Lee. Na casa dela, o trio revisou ainda mais o roteiro, discutindo os detalhes da narrativa e das sequências de ação do filme. Após essa sessão produtiva, Chow saiu para um jantar de negócios, deixando Lee e Betty para continuarem a conversa. Pouco depois, Bruce Lee decidiu tirar uma soneca. Quando ele não apareceu para o jantar agendado, Raymond Chow, preocupado com o silêncio prolongado, voltou ao apartamento de Lee. Apesar de várias tentativas para acordá-lo, Lee permaneceu sem resposta. Um médico foi chamado imediatamente e, após 10 agonizantes minutos de tentativas de reanimação, Lee foi colocado em uma ambulância e levado ao Hospital Rainha Elizabeth. Ao chegar, os médicos declararam-o morto. A cessação repentina da vida em uma idade tão jovem chocou não apenas sua família e amigos, mas também milhões de fãs ao redor do mundo. Os últimos ritos de Bruce Lee foram realizados com a solenidade digna de um homem de sua estatura. Ele foi enterrado no Lakeview Cemetery, em Seattle, um lugar que serviria para sempre como um lembrete de sua vida breve, mas luminosa. Os carregadores do caixão em seu funeral, realizado em 25 de julho de 1973, incluíram figuras proeminentes das comunidades cinematográfica e de artes marciais. Taki Kimura, Steve McQueen, James Coburn, Dan Inosanto, Peter Chin e até seu próprio irmão, Robert Lee. Após o funeral, muitos que o conheceram pessoalmente relembraram a sinceridade e a genialidade do homem por trás da tela. Young comentou em uma entrevista posterior: "Nunca haverá outro Bruce Lee. Sou privilegiado por ter tido a honra de chamá-lo de amigo", decodificando o enigma da morte de Bruce Lee. Nos anos seguintes à sua morte, surgiram várias teorias sobre a verdadeira causa do edema cerebral de Bruce Lee. Alguns especularam sobre influências nefastas, como o envolvimento com tríades, ou até mesmo uma maldição que afetava ele e sua família. No entanto, o relato mais credível veio do trabalho do cientista forense Donald Teare, que foi recomendado pela Scotland Yard e havia supervisionado mais de 1000 autópsias em sua carreira. A investigação de Teare concluiu que a morte de Lee foi uma morte por infortúnio. De acordo com seu relatório de autópsia, o cérebro de Bruce Lee havia inchado de um peso normal de aproximadamente 1.400 gramas para 1.575 gramas, um aumento de 12,5% na massa. A causa foi ligada ao edema cerebral induzido por uma reação aos compostos encontrados no medicamento combinado Equagesic, que continha tanto aspirina quanto o tranquilizante meprobamato. Embora Lee tivesse tomado este medicamento em outras ocasiões, sem incidentes, no dia de sua morte, a reação se mostrou fatal. No meio da enxurrada de investigações, a especulação inicial também se voltou para a presença de cannabis no estômago de Lee como um possível fator contributivo. No entanto, os peritos forenses rapidamente descartaram essa linha de raciocínio. O próprio Teare afirmou que seria irresponsável e irracional afirmar que a cannabis desempenhou qualquer papel no desencadeamento do seu colapso em 10 de maio ou em sua eventual morte em 20 de julho. Mais testemunhos do Dr. R. R. Lysette, patologista clínico do Hospital Queen Elizabeth, corroboraram a constatação de que a cannabis não foi um fator causador na cadeia de eventos que levaram à morte de Lee. O mistério em torno da morte de Bruce Lee não diminuiu ao longo das décadas. Em uma biografia de 2018, o autor Matthew Polly apresentou uma teoria de que o fatal edema cerebral poderia ter sido agravado por excesso de esforço físico e insolação.
Polly sugeriu que a insolação, uma condição mal compreendida na época, poderia ter desempenhado um papel significativo no declínio da saúde de Lee. Notavelmente, foi revelado que, no final de 1972, Bruce Lee optou por remover as glândulas sudoríparas das axilas, aparentemente para evitar suor visível durante as filmagens. Esse procedimento, embora destinado a melhorar sua aparência nas telas, pode ter comprometido inadvertidamente os mecanismos naturais de resfriamento do seu corpo. Polly teorizou que tanto em 10 de maio quanto em 20 de julho de 1973, o corpo de Lee não conseguiu regular sua temperatura de forma eficiente nas condições de calor intenso durante o treinamento e as filmagens. Essa incapacidade de resfriar o corpo pode ter levado a uma insolação, o que, por sua vez, agravou o edema cerebral que finalmente lhe tirou a vida. Um artigo publicado na edição de dezembro de 2022 do Clinical Kidney Journal introduziu outra hipótese: a hiponatremia, uma condição caracterizada pela concentração anormalmente baixa de sódio no sangue. Os pesquisadores do estudo argumentaram que vários fatores de risco poderiam ter predisposto Bruce Lee a desenvolver hiponatremia fatal. Esses fatores incluíam ingestão excessiva de água, consumo insuficiente de solutos, uso de álcool e o uso excessivo de múltiplos medicamentos que prejudicam a função renal e a excreção de fluidos. Além disso, os sintomas exibidos por Bruce Lee antes de seu colapso mostraram uma semelhança impressionante com casos conhecidos de hiponatremia. Embora essas descobertas não tenham reescrito de forma conclusiva a narrativa da morte de Lee, elas contribuem para o debate contínuo e ressaltam a complexidade de apontar uma única causa para seu falecimento prematuro. Em meio aos detalhes clínicos e análises forenses, o impacto cultural da morte de Bruce Lee foi profundo. Como um observador resumidamente colocou, a morte de Bruce Lee, na verdade, o imortalizou e provavelmente acabou aumentando o interesse pelas artes marciais. Essa observação encapsula um paradoxo-chave. Enquanto sua vida física foi tragicamente interrompida, o legado que ele deixou continua a inspirar inúmeros entusiastas e praticantes ao redor do mundo. É importante reconhecer que Bruce Lee alcançou fama principalmente como ator que incorporou habilmente as artes marciais em seus filmes. Ele não se tornou famoso apenas porque era um artista marcial. A arte exibida em seus filmes, embora às vezes criticada por não representar lutas reais, era uma mistura cuidadosamente curada de estilo, técnica e filosofia. Sua abordagem às artes marciais era holística. Ele estudava tudo, desde o boxe até a dança, integrando diversos padrões de movimento em suas rotinas. Essa metodologia eclética destacava sua crença de que dominar múltiplas disciplinas de combate aumentava significativamente as chances de vitória em uma confrontação real. De bolo, em Enter the Dragon, a um ícone global do cinema de artes marciais. Após a produção de Enter the Dragon, a carreira de Bolo Yeung passou por uma transformação significativa que acabaria por consolidar sua reputação como um dos vilões mais duradouros e icônicos do cinema de artes marciais. Apesar do falecimento repentino de Bruce Lee, que afetou profundamente Yeung, ele continuou a construir sua carreira. A filmografia de Yeung se expandiu rapidamente, e ele começou a moldar uma imagem caracterizada por poder bruto, uma presença intensa na tela e um estilo próprio que fundia seu background em artes marciais tradicionais com as exigências estéticas do cinema de ação. Sua associação com Lee e o sucesso mundial do filme significavam que agora o público esperava ver a persona Bolo na tela, um nome que, com o tempo, se tornaria sinônimo do vilão arquetípico de artes marciais. Embora seu papel em Enter the Dragon fosse em grande parte unidimensional, um antagonista silencioso e fisicamente imponente, o impacto de sua performance
gerou uma demanda por personagens que explorassem sua impressionante fisicalidade e habilidade de combate. Nos anos seguintes, a Enter the Dragon, Yeung foi escalado para uma série de filmes que, embora produzidos com orçamentos modestos, lhe deram a oportunidade de construir um nicho único dentro do gênero crescente de filmes de artes marciais e bruceploitation. Produções como Enter Three Dragons e Way of the Dragon 2 proporcionaram mais oportunidades para aprimorar sua vilania na tela. Embora esses filmes, por vezes, reciclassem temas narrativos e tipos de personagens, as performances de Yeung continuaram a se destacar devido à sua técnica disciplinada de luta e sua habilidade de transmitir ameaça sem diálogos excessivos. Um ponto de virada na carreira de Yeung ocorreu em 1988 com o lançamento de Bloodsport. Nesse filme, Yeung interpretou Chong Li, um personagem que se tornaria um dos antagonistas mais memoráveis do cinema de artes marciais. Sua performance foi caracterizada por uma combinação de fisicalidade bruta e agressão precisa e controlada. Bloodsport não apenas alcançou sucesso comercial mundial, mas também redefiniu as possibilidades para os filmes de artes marciais no mercado internacional. Trabalhando ao lado de Jean-Claude Van Damme, o confronto de Yeung com a estrela de ação americana no duelo climático do filme se tornou uma imagem duradoura no gênero. A química entre os dois atores foi tamanha que transcendeu a narrativa do filme, levando a uma amizade que mais tarde resultaria em um papel para Yeung em Double Impact. Double Impact solidificou ainda mais o apelo de Yeung da indústria cinematográfica de Hong Kong para Hollywood. Ali, sua colaboração com Van Damme foi uma prova da sua habilidade de se adaptar a diferentes estilos de produção e uma afirmação de seu status como uma presença confiável, embora muitas vezes encasquetado como vilão nos filmes de ação. Essa parceria foi crucial para abrir novas portas em Hollywood, onde a demanda por antagonistas autênticos de artes marciais estava crescendo. Após o sucesso de Bloodsport e Double Impact, a carreira de Yeung entrou em uma fase de grande produção. Ele apareceu em uma vasta gama de filmes em vários subgêneros do cinema de ação. Títulos como Ironheart e TC-2000 mostraram sua habilidade em interpretar vilões com uma mistura única de ameaça e carisma. Nesses filmes, seus personagens frequentemente atuavam como o maior obstáculo para o herói. Um papel que exigia não apenas poder físico, mas também uma compreensão sutil do antagonismo na tela. Sua colaboração com o cineasta canadense Jalal Merhi tornou-se particularmente notável durante esse período. Merhi, reconhecendo o potencial de Yeung, além do estereótipo convencional de vilão, criou papéis especificamente moldados para seus pontos fortes. Essa parceria resultou em vários projetos, incluindo os filmes Tiger Claws e Fearless Tiger, onde a presença imponente de Yeung foi utilizada de forma eficaz. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Yeung conseguiu infundir seus papéis com uma autenticidade que ressoou com o público. Central para o apelo duradouro de Yeung estava seu estilo de luta característico, enraizado em uma prática disciplinada de artes marciais, que incluía formas tradicionais como Tai Chi e aspectos do Kung Fu. Yeung combinava a habilidade técnica com força física bruta. Seu treinamento em musculação, que lhe valeu títulos como Mr. Hong Kong por quase uma década antes de sua carreira de ator decolar, era evidente em cada cena. O tamanho e a força de seu físico, frequentemente comentados em críticas e entrevistas, faziam dele uma escolha natural para papéis que exigiam uma presença intimidadora. Críticos e fãs observavam que seu peito musculoso e olhar penetrante não eram apenas produtos do treinamento físico, mas também serviam como uma espécie de atalho visual para o potencial letal de um personagem. Além de suas características físicas, o estilo de atuação de Yeung
era notável pela sua economia. Em muitos de seus papéis, ele raramente precisava dizer uma palavra. Sua presença, combinada com cenas de luta cuidadosamente coreografadas, transmitia um nível de ameaça que transcendeu o diálogo. Essa abordagem minimalista, aprimorada nos sets das primeiras produções dos Shaw Brothers, permitiu-lhe desenvolver uma persona única na tela, ao mesmo tempo cativante e eficazmente ameaçadora. À medida que o mercado de filmes de artes marciais evoluía, no final dos anos 1970 e 1980, Yeung conseguiu fazer a transição suavemente do sistema de estúdios de Hong Kong para a arena internacional. Seu trabalho em filmes de Bruceploitation, onde atores imitavam ou capitalizavam sobre o legado de Bruce Lee, poderia ter estigmatizado muitos intérpretes com papéis limitados. No entanto, as performances de Yeung elevavam constantemente o material, conferindo um senso de gravidade até mesmo aos roteiros formulaicos. Isso ajudou-o a manter sua relevância mesmo com o surgimento de novos atores e tendências. Em Hollywood, Yeung não era simplesmente visto como uma relíquia da era de Bruce Lee. Ele era apreciado por suas performances consistentes e dinâmicas. O fato de ele poder trabalhar com estrelas consagradas como Jean-Claude Van Damme e mais tarde aparecer em filmes dirigidos por figuras como Robert Clouse e Jalal Merri, destacou sua habilidade de navegar por ambientes de produção diversificados. Seu trabalho em Double Impact e filmes subsequentes contribuiu para o crescente reconhecimento de que o cinema de artes marciais não estava mais confinado às suas raízes asiáticas, mas havia se tornado um fenômeno global. No final dos anos 1990, quando o cenário do cinema de ação começou a mudar com o advento de novas tecnologias e a mudança demográfica do público, as aparições de Yeung na tela começaram a diminuir. Apesar da desaceleração em sua produção cinematográfica, seu legado continuou a influenciar uma geração de atores e artistas marciais. Mesmo após um período de relativa inatividade, Yeung retornou à tela ocasionalmente. Seu breve retorno em Blisney Boy, The Ultimate Fighter de 2007, demonstrou que, mesmo após décadas longe dos holofotes, sua presença ainda impunha respeito. Em 2015, sua participação em Diamond Cartel reafirmou que suas contribuições para o gênero continuavam sendo valorizadas, tanto por cineastas quanto por fãs. Mais recentemente, Yeung tem se envolvido com projetos em mercados internacionais. Sua participação em um filme turco intitulado Aferes, embora ainda não tenha sido lançado, ilustra que sua carreira, embora menos prolífica do que nas décadas anteriores, ainda possui potencial para novos capítulos. Sua capacidade de se adaptar e permanecer relevante é um testemunho tanto de seu talento duradouro quanto do apelo contínuo de seu legado nas artes marciais. Bruce Lee e Bolo Yeung compartilhavam um vínculo incrível tanto na tela quanto fora dela, e sua amizade, junto com suas contribuições cinematográficas inesquecíveis, redefiniu para sempre os filmes de artes marciais. Você acha que se Bruce Lee estivesse vivo, teríamos visto mais obras lendárias da colaboração entre ele e Bolo Yeung? Deixe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.